Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso. Eu tenho a edição do aluno em mãos e vamos começar mais uma lição. Hoje vamos falar, com base na lição de número 4, sobre a visão do futuro. A visão do futuro dentro de uma perspectiva divina e também dentro de um contexto específico. A gente vai começar fazendo a leitura de um texto muito conhecido, muita gente sabe de cor e salteado, porém, pode ser que ignore o contexto, mas a gente vai situar a pessoa e você, professor da Escola Bíblica Dominical, o aluno, vai aprender juntos com a leitura da palavra de Deus. Estou me referindo a Jeremias 33, versículo de número 3. É este que se encontra aqui. Eu vou fazer, então, o destaque e diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este é o texto bíblico. E a gente vai observar que é necessário compreender o que a gente chama de texto e contexto. Eu quero fazer apenas uma leitura de uma nota de rodapé de uma das Bíblias de estudo que eu estou tendo acesso nesse momento. Diz assim, com relação ao versículo já lido: coisas grandes e ocultas, conforme essa versão, que não sabes. Uma frase semelhante em Isaías 48, versículo 6, também se refere à salvação como uma nova criação. Da mesma forma, a gente precisa ver Daniel, capítulo 2, 47. Alguém vai se perguntar: para aí, a gente está estudando Jeremias, mas a gente precisa ir para Daniel 2, 47 para ter uma compreensão melhor? Sim, é isso mesmo. O estudo bíblico vai levar você para ficar o tempo inteiro na palavra de Deus. Este é o nosso objetivo. No versículo 47, respondeu o rei a Daniel, e disse: certamente vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. O contexto aqui de Daniel é que havia algo indecifrável, enigmático, vamos colocar assim, e o que ocorreu através da ação divina na vida de Daniel, ele apresentou, revelou o teor daquela, vou dizer assim, revelação, daquela mensagem. Por causa de quê? Diz Daniel, que Deus é o Senhor, é o revelador desses mistérios, porque somente Deus pode revelar todos os mistérios. Mas eu mencionei aqui também o texto de Isaías 48, versículo de número 6. Isaías 48, versículo 6. Vou fazer o destaque para que você possa me acompanhar. Já o tendes, já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciarei? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas e que nunca conhecestes. Agora, dentro desse contexto, está se referindo à salvação do povo, como uma criação a partir
daquilo que Deus estava propondo e apresentando para o autor aqui de Isaías, que queria transmitir para o povo. É bom que se diga o seguinte: eu vou aqui fazer um, abrir um parênteses. De uma forma proposital, eu coloquei hoje, quando projeto agora as versões da Bíblia e os versículos, que vocês estão aí acompanhando em tela, eu coloquei aqui a cor, seria um pink ou um rosa, isto mesmo. Por causa de quê? Em alusão ao nosso Outubro Rosa. Ou seja, as mulheres precisam se cuidar, precisam fazer seus exames, enfim, elas precisam realmente cuidar da saúde e incentivar outras mulheres a fazer o mesmo. Cuide-se, previna-se, porque é bom para todo mundo, para todos nós, porque as mulheres fazem parte da humanidade e esse Outubro Rosa não pode passar em branco aqui neste recanto de reflexão teológica chamado Cantinho Teológico, mas que dentro desta playlist trabalha a revista Compromisso dentro desse âmbito de escola bíblica online, que é destinada justamente a alunos e professores da escola bíblica dominical. Feito esse parênteses, a gente pode então voltar aqui à temática. Eu vou agora me voltar para o texto áureo, Jeremias 33, 3. A gente já leu. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Algumas versões, coisas grandes e ocultas que não sabes. De qualquer maneira, Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Ele que tem o poder de revelar todas as coisas. Ele é o Senhor, inclusive, de tudo, e nada lhe é, vou dizer assim, enigmático, porque Ele sabe de tudo e conhece a todos. Agora, eu preciso falar um pouquinho sobre esse capítulo 31 até o 40, que é justamente a abordagem que a gente faz da é uma abordagem que a gente vai fazer com relação com relação à lição. Vou fazer aqui a leitura da introdução, que diz assim: o trabalho do ministério profético, isto é, do profeta, consiste em anunciar as verdades de Deus. O profeta ouve e toma conhecimento daquilo que Deus tem a falar e anuncia para o povo. Só para você ter uma ideia, na língua hebraica existem algumas expressões ou termos para profeta. Tem uma que é clássica, que é Navi. O profeta é aquele que anuncia, aquele que proclama a palavra de Deus. Mas tem um outro termo que é Ish Elohim. Ish é homem, Elohim, Deus. Homem de Deus. E quando apresenta Ish Elohim, a ênfase é no relacionamento do profeta e Deus. Embora a gente veja outros termos para profetas, como eu disse na língua hebraica, naturalmente que envolve isto, acontece que quando fala Ish Elohim, está enfatizando o relacionamento. Independente da terminologia, do termo que se empregue no hebraico bíblico, a gente precisa chamar a atenção que os profetas da parte de Deus, eles tinham um relacionamento profundo com o Senhor. E, por sua vez, ao receber a mensagem de Deus, porque a revelação veio diretamente aos profetas. Vou por parte. A mensagem ou o teor que hoje nós temos aqui como revelação, a Escritura Sagrada, é inspirada pelo Espírito Santo. Então,
A gente pode dizer que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Mas qual é o termo adequado para se referir aos escritores? Seria dizer, por exemplo, que eles são inspirados? Nananina, não. A inspiração se refere tão somente ao teor da mensagem divina, ok? O termo apropriado é você se referir, se respaldando inclusive biblicamente, com base no Novo Testamento, de que aqueles homens, isto é, aqueles escritores, foram movidos pelo Espírito Santo. E qual é a ideia de que diz que eles são movidos pelo Espírito Santo? É que eles receberam um conteúdo da parte de Deus de uma forma direta, e este conteúdo é inspirado, mas os homens foram conduzidos pelo Espírito Santo. Então, a gente pode dizer que a revelação é inspirada, o teor bíblico. Os homens foram conduzidos, ou seja, movidos pelo Espírito Santo. Eles fizeram sob a orientação, sob a égide do Espírito Santo. E hoje, os homens não são inspirados, tampouco movidos nos mesmos moldes dos escritores do Antigo e do Novo Testamento. E hoje, como é que fica? Hoje, eu como professor, você como professor, aluno do PBB, enfim, nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Nós já temos uma revelação que é inspirada, que é perfeita, uma revelação completa, e hoje nós somos iluminados pelo Espírito. Em que sentido? O Espírito Santo, que habita na nossa mente aqui, o Espírito Santo habita aqui, ele vai iluminar a nossa mente para a devida compreensão das Escrituras Sagradas, aquilo que já se encontra devidamente registrado. É bom que a gente diga logo isto, embora necessariamente não esteja dentro do assunto, é para que a gente não venha confundir uma coisa com outra coisa. Já disse, alguém já disse que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é para que você não venha confundir alho com bugalho. Colocando isto em mente, coloque em ordem. Uma coisa é iluminação, outra coisa é o fato dos escritores serem conduzidos ou movidos pelo Espírito Santo na composição do Novo Testamento e do Antigo, e outra coisa bem diferente é a inspiração. Estão, vou dizer assim, dentro do mesmo pacote, dentro desse conjunto, mas ainda assim são coisas distintas. E prossigo dizendo que um profeta que tinha um relacionamento íntimo, duradouro e profundo com Deus, ele toma conhecimento daquilo que Deus tem a falar e ele anuncia para o povo. O profeta não tem mensagem própria. O pregador de hoje, tampouco. É triste quando a gente leva para a IBD assuntos que não têm nada a ver com a temática e com a Bíblia. As pessoas, às vezes, aproveitam o espaço, talvez porque não se preparou, outras vezes porque há alunos naquele afã, naquele desejo de falar o tempo inteiro e cá entre nós, atrapalha até a aula, tá? O professor prepara, ele faz um plano de aula, mas o aluno, ele aproveita aquele momento porque é uma oportunidade que ele tem de se exibir. Mas ele vai contar sobre várias coisas, o que aconteceu durante a semana, vai contar historietas, quando não anedotas ou piadas, mas não vai focar na Bíblia Sagrada. E a escola bíblica é para estudar a Bíblia. E a revista só serve para auxiliar-nos, assim como eu estou aqui, pelo menos irmãos, caso eu precise, de um comentário bíblico que vai trabalhar justamente o livro de Jeremias. Além disto, eu tenho aqui um estudo no livro de Jeremias. Por perto, tem em mãos uma introdução ao Antigo Testamento que vai me ajudar caso eu precise, porque
Eu não sou o sabichão. A gente vive aprendendo. Mas a gente precisa o quê? Fazer pesquisa, estudar, se debruçar sobre o texto bíblico. E isso não se faz, cá entre nós, em 15 minutos, 30 minutos. Na verdade, é uma vida de estudo. Por isso que é bom você ler um pouquinho todo dia, estudar um pouquinho todo dia, e esse acúmulo vai te dar a condição de ter uma bagagem bíblico-teológica e, em tempo hábil, responder ou ainda explicar a razão da sua fé. Mas o profeta aqui, ele só anuncia o que Deus tem a dizer. A gente precisa compreender isto e aplicando para os nossos dias. Quando a Bíblia fala sobre um assunto, a gente anuncia. Quando a Bíblia se cala sobre um assunto, a gente fica quietinho. Porque se a Bíblia não diz, quem somos nós para ficar dando pitaco? Não precisa inventar. É só seguir as normativas bíblicas. O profeta Jeremias, por exemplo, ele viveu em tempos de ruína nacional, mas foi um profeta fiel ao seu ministério. Independente das circunstâncias do nosso Brasil e mundo, a gente precisa ser fiel às Escrituras, leais a Jesus Cristo. Duas coisas indispensáveis. No caso aqui do profeta, e era uma característica do profeta, denunciar o pecado. Só isto? Claro que não. Desafiar, apontar o caminho, uma saída. Hoje em dia, às vezes, como pregadores e professores de EBD, as pessoas só ficam na primeira parte. Só denuncia o pecado, só aponta o erro, mas não mostra a solução, a saída, não propala o arrependimento para que possa mudar a situação e a realidade das pessoas. A gente precisa realmente ter um bom senso, e embora a gente não seja profeta, nem nos moldes do Antigo Testamento, muito menos do Novo, a gente não recebe revelação direta da parte de Deus, porque a revelação já está devidamente registrada na palavra dele, mas ainda assim, nós somos iluminados pelo o Espírito Santo ilumina nossa mente para a gente ler, entender, interpretar e aplicar a Bíblia da melhor forma possível. E eu quero falar, já que o contexto de ruínas, algo que o chamado profeta chorão, Jeremias, e a gente sabe por que, que ele era um profeta chorão. Porque não tem como, meus irmãos, ficar sem derramar uma lágrima sequer diante de um cenário tão caótico. E a pergunta que não quer calar, já que você, até mesmo eu, vejo outra, acha que o sistema está tão difícil no Brasil, tanta coisa triste, será que em algum momento a gente tem derramado lágrimas? Vamos mais adiante. Será que, diante desse cenário brasileiro, econômico, um cenário político e social, a gente tem dobrado os nossos joelhos e colocado as autoridades nas mãos de Deus, as pessoas, o povo de Deus, o povo brasileiro nas mãos de Deus? Será que a gente tem feito isso? Eu tenho observado que as pessoas são rápidos no gatilho para só falar, criticar, apontar, mas muitas vezes não faz por onde. E a essas pessoas que estão entre nós, a gente não pode dar muita importância, tem que deixar de lado. São pessoas que não têm nenhum comprometimento com a nação. Se você quer realmente uma nação melhor, comece sendo um bom cidadão. Ou continue sendo, se você já é, continue sendo um bom cidadão. Seja um bom cidadão em casa, no trabalho, no lar, já disse, no lar, no trânsito e etc. e tal. A gente vê pessoas que se dizem cristãs, mas no trânsito agem como pessoas realmente deslocadas. O que é isso, gente? Ah, porque está com pressa, sai mais cedo de casa.
Para que dirigir um carro como se tivesse, como se fosse uma pista de Fórmula 1? Para com isso. Tem gente que critica A ou B, até o cenário político, econômico, social do país, mas não faz nada para ajudar o próximo. Quer terceirizar. Acho que tudo é competência ou do Estado, quando não da igreja, através da beneficência. Gente, se você pode ajudar alguém, faça a sua parte, como um bom cidadão que é. E a gente pode construir, mesmo que o nosso Brasil, para alguns, esteja aparentemente numa ruína moral e espiritual, mas faça a sua parte. A gente precisa pensar nisso. Eu quero falar sobre o primeiro tópico, que é sobre esperança para o futuro. Lembrando que o texto de hoje, o assunto, a visão do futuro, aborda desde o capítulo 31 até o 40. Naturalmente, a gente não vai ter condições de ler e tudo, de escutar o assunto, mas quem disse que a proposta é esta? Mas é bom que você faça a leitura, no mínimo, durante a semana, do capítulo 31 até o 40. No primeiro tópico diz assim: depois de anunciar a queda de Jerusalém ante o exército da Babilônia por causa dos pecados nacionais, Jeremias testemunhou um triste momento em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército vieram contra Jerusalém e cercaram. Está lá no capítulo 39, deixa eu colocar aqui, 39, versículo de número 1. No ano nono de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Jeremias sabia das desgraças nacionais, mas sabia também que a profecia dada por Deus nunca foi o atestado da fatalidade diante da qual nada restava fazer a não ser se conformar às circunstâncias. Vale lembrar que o povo de Israel havia cometido adultério espiritual, tinha deixado Deus e passado a servir deuses. Jerusalém, como cidade santa e protegida que era pelas suas muralhas, era considerada uma cidade inconquistável, que ninguém poderia conquistar porque era uma cidade chamada santa. E ali havia o templo de Deus, porque Deus habitava no templo. E as pessoas se garantiam muito nisso. Não é que não poderiam confiar em Deus, é porque eles deixaram, eles abandonaram a aliança. E Deus não apenas permite, mas Deus usa como seu instrumento, de uma forma deliberada, o rei Nabucodonosor. Aqui, ó, Nabucodonosor. Deus não passa a mão na cabeça do povo, Deus não passa, mas Deus usa um rei pagão, Nabucodonosor. Depois de usar Nabucodonosor, ele não fica devendo favores ao rei babilônico. Sabe o que ele faz? Vai lá e sentencia, pune Nabucodonosor pelos seus erros, não pelos erros de Israel. Tipo assim, não é porque Nabucodonosor foi um instrumento de juízo nas mãos de Deus que quitou as dívidas, ele não tem mais nada a responder, nada a pagar. Nada. Gente, não foi isso que aconteceu. Deus é Deus. E a gente vai observar que o cenário era triste. Havia uma desgraça nacional. E nada mais estranho à profecia que o fatalismo. Ou seja, não é só pelo fato de que iria acontecer por uma determinação divina, é que as pessoas deveriam cruzar os braços. Não é esta a questão. Se você lê o livro de Apocalipse, e você sabe mais ou menos como é que termina as coisas, isso não é um atestado para que você fique de braços cruzados. Bom, já que até mesmo segundo Jesus, o amor de muitos vão esfriar, eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou
deliberadamente não amar mais ninguém. Não é isso não, gente. A gente, como um agente de Deus, um agente de transformação, de mudança, precisa realmente trabalhar nesse cenário onde nós estamos inseridos, e no caso específico aqui é o Brasil. Se por esse vídeo chegar até alguém, até o exterior, você precisa ser um agente de Deus dentro do seu próprio contexto, do seu próprio país. Então a gente observa que é certo que, enquanto a desgraça se aproximava, o profeta alertou a não resistir a Nabucodonosor e que se rendesse, o povo teria sua vida poupada. Não adianta, aqui no contexto bíblico, pegar em armas, tentar fazer oposição, porque vai ser assim, não é porque Nabucodonosor quer, mas é porque eu não apenas permito, mas eu quero, e eu estou usando o povo de Nabucodonosor, o próprio Nabucodonosor, o seu exército, para cumprir o meu propósito. Mas o propósito de Deus não era esmagar, aniquilar o povo de Israel. O propósito de Deus era o seguinte: olha, como forma de punição, vai para o cativeiro, fica lá 70 anos, e depois eu vou trazê-lo de volta. É isso. E a Bíblia nos diz. Ora, mesmo diante da queda, haveria sempre a promessa. Qual a promessa que estou me referindo aqui? Ó? É esta aqui, ó. 32, versículo 44. É só acompanhar aqui em tela. 32, 44. Comprarão campos por dinheiro, e assinarão as escrituras, e as selarão, e farão que confiem testemunhos na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Ah, vai fazer voltar? Vai. Depois de quanto tempo? Depois de 70 anos. É isso que a Bíblia nos diz. A gente precisaria a história toda para ter essa informação. E essa informação deve gerar uma mudança em cada um de nós. Porque Deus não se brinca. Esta é a lição que nós aprendemos. Não é porque nós somos parte do povo de Deus que a gente pode fazer o que bem entender, o que vem na telha, fazer segundo os nossos próprios caprichos e achar que tudo vai dar certo, que Deus vai aprovar as nossas atitudes que não estão alinhadas com a vontade dele. A gente não pode fazer isso. E não é à toa que, quando a gente se volta um pouco mais para o texto bíblico, se no momento presente da derrota e tristeza, a visão do futuro apontava para mudanças e reedificação nacional, como tinha sido lá no princípio, depois do capítulo 33, versículo 7, ainda que não fosse possível perceber a mudança de quadro naquela circunstância, a instrução da parte do profeta era para que o povo clamasse: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ainda assim, era para o povo clamar, era para o povo confiar em Deus. Um Deus que ia além do impossível. Quando fala além do impossível, deixa eu projetar aqui para vocês o texto. Deixa eu ver. 32, é esse mesmo, no versículo 27. Vou deixar aqui em destaque. Eis que eu sou o Senhor. Aqui, ó. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Deus é o Deus do impossível. Agora, não confunda uma coisa com outra. Deus é o Deus do impossível, sim. Mas Deus não é o Deus de coisas absurdas. Existem algumas coisas absurdas feitas em nome de Deus que não tem nada a ver com Deus. Deus não está nesse negócio. Coisas absurdas
proveniente de fanatismo religioso, não tem nada com o eterno. Mas ele continua sendo um Deus do impossível. A gente precisa fazer essa distinção. E se ainda a gente observar, além de ser um Deus do impossível, que deveria ser buscado, a gente nota que, assim, a visão do remanescente de Judá deveria estar posta naquele dia prometido, quando o Senhor haverá de reconstruir, porque no 31, versículo 4, fala em reunir o povo, 32, 37 também. Fala sobre perdoar, mudar o destino. E se ainda houvesse motivo para choro, a palavra do Senhor apontava para uma direção. Capítulo 31 de Jeremias nos diz assim, ó, no versículo de número 16. Eu vou colocar na Bíblia na linguagem de hoje para ver se facilita. Não, NVI, para ver se facilita. 31, 16, 17. Porque a versão que estava utilizando é mais rebuscada, tá? O que diz 16, 17, ó. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ora, quem é que voltaria? Quando foi aquela leva para o cativeiro babilônico, as pessoas que estavam indo não iam voltar, eles iam morrer lá. Mas os filhos, seus descendentes, voltariam. Vê se na linguagem de hoje aqui, como é que fica esse versículo. Para de chorar e enxuga suas lágrimas. Tudo que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, Senhor, que está falando. Há esperança para você no futuro e você no futuro. Os seus filhos, essa é a esperança, os seus filhos voltarão para casa. A esperança daquelas pessoas que estavam indo para o cativeiro e morreriam lá era de que pelo menos seus filhos voltariam para casa. E quem é que estava falando? Era o Senhor. É isso. Não é mais ou menos isso. Eu ia falar assim, é mais ou menos isso que está falando. Não, é isso que está falando, a Bíblia está falando. Em lugar de tristeza, o Senhor daria alegria, transformaria o pranto em júbilo. E o cântico de esperança deveria ser o tom a predominar nos exilados. Assim, os de Judá que foram lançados para longe haveriam de voltar a ocupar a terra, conforme Jeremias 40, versículo 12. E já que eu fiz a menção de Jeremias 40, 12, a gente termina esse primeiro tópico da lição de hoje, com este destaque. Aí os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados e voltaram para a terra de Judá. Eles foram até Mispá, onde vivia Gedalias, e fizeram muito vinho e colheram muitas frutas. Fiquemos com este primeiro tópico. Daqui a pouco a gente vai avançar um pouco mais, falando sobre a aliança eterna. Em relação ao segundo tópico, aliança eterna, o que a gente pode dizer? Se havia razões de esperança e cântico, mesmo diante de tanta derrota e sofrimento, o motivo não deveria ser desprezado pelo povo remanescente. A aliança do Senhor, que não pode ser invalidada. Quando a gente menciona a aliança do Senhor que não pode ser invalidada, encontra-se justamente em Jeremias, capítulo 33, versículo 20 até o versículo de número 21. Porque ele diz assim, ó: é impossível quebrar as leis que fiz para que o dia e a noite venham sempre um depois do outro. Assim também é impossível quebrar a aliança que fiz com o meu servo Davi, isto é, que ele sempre terá um descendente que seja rei. Também não posso quebrar a aliança que fiz com os sacerdotes da tribo de Levi, que me servem no templo. Detalhe: Deus não pode quebrar a aliança, mas infelizmente, algumas vezes,
ou em outros momentos, o povo, vou dizer assim, rompeu com o concerto e literalmente deu as costas para Deus. Deus não quebra, mas a gente precisa salientar isso. O homem é, é um ser complicado. Meu Deus. Só Deus mesmo. Se Deus não pode invalidar a aliança, porque ele não quebra, Deus mesmo fez o povo lembrar, pelo profeta, que já antes uma aliança havia sido firmada desde a libertação do Egito. Por meio dessa aliança, o Senhor havia se comprometido a manter o povo fora de casa da servidão. E o povo, por sua vez, deveria assegurar também a liberdade aos seus compatriotas. Mas, depois, ao longo da sua história, eles não me ouviram nem prestaram atenção. Olha só, o povo com seus altos e baixos. Na hora da opressão, clama por misericórdia, Deus vai lá, liberta o povo, tem compaixão, e fala, olha, eu estudou aqui uma manifestação bondosa da minha parte, isto é, a minha aliança, a Brit, o Brit, que é o concerto, e eles deveriam obedecer esta aliança, e eles começam logo depois a murmurar, murmurar, e Deus entra com providência, sustenta-o, vai conduzi-lo até a terra prometida, mas ainda assim cheio de altos e baixos. Vai lá na frente, eles não querem mais a teocracia, isto é, o governo de Deus, porque o povo olhou para o lado e viu que as nações tinham reis, e nós queremos também um rei. E Deus fala, então, não, tá bom, eu vou conceder esse pedido. Deus poderia dizer assim, não, a teocracia vai ser eterna, mas ele não. Já que o povo está pedindo um rei, dê a ele o rei, fala com o profeta, dê a ele o rei. Porque, na verdade, não está, vou dizer assim, desprezando você não, tá, meu profeta, meu servo. Está desprezando a mim. Mas ainda assim, Deus concedeu um rei. Tem gente que age de forma diferente, quer ser um tirano. Todo mundo que pensa um pouquinho assim, ó, diferente dele, tem que ser banido da face da terra. Tem que ser excluído do rol de membro por pensar um pouquinho assim diferente. Por não coadunar com as mesmas ideias. Age de uma forma tirana até mesmo no seio eclesiástico. Tirano, déspota e comportamentos semelhantes não são compatíveis com a fé cristã, com o cristianismo real, conforme é concebido nas Escrituras Sagradas, de uma forma mais específica em um Novo Testamento. Mas, vez ou outra, é verificado aqui e acolá. Que Deus nos livre de pessoas tiranas, déspotas, ditadoras, que querem impor suas ideias goela abaixo do povo de Deus. Por isso, nos apreciemos e nos apeguemos à palavra de Deus e não venhamos largar, não no sentido de idolatria, mas no sentido de, a partir da palavra de Deus, receber não apenas instrução, mas também uma direção. Porque Deus há de nos guiar através do seu santo livro. O que a gente pode mencionar a partir do capítulo 33? Você pode dar pausa nesse vídeo, ler o capítulo 33, 34, aí sim depois prossegue, aí você vai dizer, entendi. Porque ainda assim, Deus haveria de cumprir a boa promessa que fez acerca da casa de Judá e de Israel, lá no 33, versículo 14. Quando ele diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Ou seja, no versículo 14, há essa promessa da parte
de Deus. Dito isto, a gente observa que, exclusivamente com base na sua aliança, uma aliança eterna, porque Deus não quebraria em hipótese alguma, ele manteria a sua palavra, porque Deus é Deus. Deus não é homem para que minta. A gente fala uma coisa e depois a gente acaba se contradizendo. É por isso que nós, seres humanos, professor de IBD, aluno, discípulo de Jesus, cristão, não pode dizer nunca. Eu nunca vou fazer isso, eu nunca, nunca e jamais são palavras que não devem ser usadas por nós. Porque alguém vai dizer assim, conforme se diz no popular, muita voltas. Aí ele disse que nunca faria isso, acabou fazendo. Nunca aceitaria aquilo outro, acabou aceitando. Então, para não passar vergonha lá na frente, no futuro, nunca diga nunca. E tampouco utilize a palavra jamais. Jamais vou fazer isso. Gente, nós somos servos de Deus. E como servos, estamos à disposição do Senhor. Nós, como servos, não estamos para ficarmos em evidência. Nós não temos que nos exibir diante da igreja cristã, perante uma escola dominical, bíblica. A gente não precisa se exibir. A gente está ali para ser instrumento, para ser servo, para ser bênção para outras pessoas. Porque Deus tem nos abençoado não para passar a reter as bênçãos dos altos céus, mas para compartilhar as bênçãos recebidas da parte do Senhor com outras pessoas. É isso que a gente aprende com a Bíblia. Nesses dias, eu fiz a leitura de Atos dos Apóstolos, onde menciona a única palavra de Jesus fora dos evangelhos, que se encontra no Evangelho, lá em Atos dos Apóstolos. E no versículo, na parte final, dizia: melhor coisa é dar do que receber. Isso mesmo, melhor coisa é dar do que receber. E a gente aprende isso com a Bíblia. É com a Bíblia que a gente aprende. A gente aprende que coisa boa é dar. Mas na nossa sociedade contemporânea, coisa boa é receber presente. Coisa boa é receber elogios. Coisa boa, algo que eu não sou afeito, é ser bajulado. Olha, baixo e devagar, ser bajulado. É muito bom ser bajulado. É muito bom ser paparicado. Gente, coisa boa é você elogiar as outras pessoas. Coisa boa é você dar ou ofertar algo para outra. Coisa maravilhosa é você compartilhar aquela bênção, aquele presente, aquela dádiva que você recebeu dos altos céus com aquela pessoa que não tem nada, mas que Deus está provendo através daquilo que Ele já colocou em suas mãos para ser bênção na vida de outras pessoas e, por fim, Deus ser glorificado. Desculpe essa digressão, acabei fazendo, mas a gente prossegue agora um pouquinho aqui. Eu estou agora me pautando na página de número 24, e você, se puder, a revista pode me acompanhar. Novamente, Jeremias ele foi desafiado a participar com a própria vida e experiência na mensagem profética. Ele foi um profeta, assim como os demais, que mergulhou de corpo e alma. A gente precisa fazer a mesma coisa. Tem gente que no seio eclesiástico, nesse âmbito, entra um tanto, não precavido, mas fica com o pé atrás. Ele tem um potencial enorme que pode ser desenvolvido para o bem comum, mas ele não desenvolve. Vez ou outra eu encontro com pessoas em várias áreas da igreja que têm ótimas ideias,
mas sempre em ministérios, departamentos, comissões alheias. Sobre o departamento dos outros, ministérios, comissões, departamentos, tal, 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 tal. Olha, por que não faz isso? Por que não faz aquilo outro? Aí, quando chega no final do ano, que tem a comissão de indicação, aí quando fala assim, você não quer ficar na classe de BB, não? Não, não, não. Mas durante o ano todo, quer dar palpite. Deveria ser assim, a direção, a secretaria da IBD deveria se agir desta maneira, a educação cristã da igreja deveria ser dentro desse perfil aqui, já idealizado por este, e vai assim, em cada ministério, em cada departamento, cada comissão, tem sempre alguma coisa. Olha, por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo outro? Mas chega o final do ano, quando tem comissão de indicação, ó, cai fora. É ligeirinho. Ah, não, não dá para mim, não, não posso, não. Declino. Quem nunca ouviu essa palavra? Eu já fiz parte de comissão de indicação e já ouvi inúmeras vezes. Declino, declino, declino. E eu te falava, não quero trabalhar. Mas no decorrer do ano, emite um monte de críticas nada construtivas sobre as pessoas que, aos trancos e barrancos, estão realizando alguma coisa. A gente precisa, eu vou dizer assim, ser mais comprometido, ter mais seriedade e ter uma visão melhorada, não apenas com os escritores da Bíblia, mas conosco mesmo. Porque às vezes a gente critica tanto o profeta, o sacerdote, isso nos moldes do Antigo Testamento, e a gente vai ver lá adiante que os profetas criticaram quem? A classe sacerdotal, que estava corrompida. Isso mesmo. E hoje, o que a gente tem feito? A gente critica mais as pessoas não crentes. Pessoas que têm uma outra visão, uma outra ideologia, mas pessoas que não têm essa visão do mundo como nós temos, que é uma visão cristã. A gente critica hoje, de uma forma assim, escancarada, as pessoas que não são cristãs, mas se parasse um pouquinho nesse mais a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, veria que os profetas criticaram duramente os sacerdotes corruptos, os religiosos no geral, que deixavam a desejar, e Jesus, vou dizer assim, mete o sarrafo no grupo religioso e cá entre nós. Jesus não precisa estar presente fisicamente para nos alertar dos perigos de uma liderança que não esteja alinhada com a vontade dele, uma administração que não seja compatível com a essência cristã. Ele não precisa estar presente, não. Para nós que somos religiosos, sim, nós somos religiosos, nós já temos o Novo Testamento. E a gente sabe muito bem que a gente não pode fazer da igreja um negócio. A gente não pode usar a igreja como um trampolim para galgar lugares altos, ainda que no âmbito da associação, da convenção, etc. e tal. A gente não pode usar a igreja, a associação, a convenção, partindo, ampliando um pouco mais esse leque, né, abrindo o leque. A gente não pode criar aqui, a gente chama de nepotismo, coloca, bom, eu sou o líder da igreja, eu indico o meu filho para tal cargo na associação. A minha filha vai ser indicada por este, para que ela tenha uma certa influência no cargo da denominação através da convenção estadual e assim por diante. A pessoa se vale de uma posição da sua influência, que pode ser e pode ser positiva, sim, benéfica, sim, mas para, vou dizer assim, abarcar somente os seus. Ainda que não sejam seus parentes, mas os seus escolhidos. Gente, para Cristo, precisamos visar o quê? O bem comum. O que é melhor para a igreja? O que é melhor para a associação? O que é melhor para a convenção? A gente não pode agir de uma forma, vou dizer assim, leviana, irresponsável. A gente precisa agir com seriedade e entender que Deus capacitou pessoas, e essas pessoas têm dons diferentes para serem exercidos nesse âmbito eclesiástico, e que essas pessoas precisam ser usadas, ainda
que eu não tenha os mesmos dons que elas, mas que elas possam fazer os seus trabalhos. E aquilo que é de minha competência eu faço, porque eu sou responsável pelo dom que Deus me deu. Aquilo que não é da minha competência e não corresponde ao meu dom, eu posso ser grandemente edificado e abençoado através da instrumentalidade do meu irmão, da minha irmã, que foi da mesma forma dotada, de uma forma graciosa da parte de Deus para receber um dom espiritual a fim de edificar a todos nós. A gente observa que o profeta ele seguiu o quê? A instrução divina. É isso que a gente tem que seguir, tá? Eu falei sobre isso agora há pouco. A gente precisa seguir a instrução divina. Por quê? Jerusalém foi desafiado a participar com a própria experiência da mensagem profética. E para demonstrar aquela promessa, e promessa certa de que nem tudo estava perdido, o Senhor disse da seguinte maneira a Jeremias: que comprasse um campo em Ananote, que eram suas terras de origem. O profeta seguiu essa direção, essa instrução, melhor dizendo, divina, pesou a prata devida, efetuou o negócio, pagou direitinho e tomou testemunho. Agora você colocou testemunhos e viesse que subscrever aquele documento. E essa atitude serviria como sinal por muitos anos de que aquela situação se reverteria e ainda voltariam a negociar casas e plantar vinhas naquela terra, pois o Senhor mudaria o destino deles. É o que nos diz a palavra de Deus. Uma nova aliança eterna o Senhor estaria fazendo com o seu povo. No futuro, quando o Senhor restaurar o seu povo, Deus mesmo fará o bem e porá o seu temor no coração do povo para que nunca se afaste dele. Aí a gente precisa ler Jeremias 32, versículo 40. Estou localizando aqui. 40. O que nos diz esse versículo 40? Vou fazer, deixa eu fazer o destaque agora aqui. Vou fazer para o início do versículo, mas eu não vou fazer o destaque. Repetir algo que estava aqui logo no início. Vou fazer com eles esta aliança eterna. Nunca deixarei de lhes fazer o bem. Farei com que me respeitem com sinceridade, para que nunca se afastem de mim. Olha só a sequência, 41. Terei prazer em lhes fazer o bem e com todo o meu coração e com toda a minha alma deixarei que fique morando nesta terra, diz o Senhor. É isso. Vamos para o próximo tópico, e este tópico seguinte vai falar sobre o exemplo de obediência e compromisso com a aliança. Adiante a palavra do Senhor, veio a palavra de Jeremias, a fim de que ele, mais uma vez, vivenciasse a sua mensagem. É curioso. Vou dar uma pausa aqui. Vivenciar a sua mensagem. Da mesma forma, todo professor de escola dominical, todo aluno que é discípulo de Jesus, todo pastor, diácono, enfim, toda pessoa precisa viver aquilo que ensina, aquilo que professa, aquilo que prega, aquilo que fala. A gente não pode fazer com que se torne uma fábrica de hipocrisia. Já dizia um ditado antigo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Tem muita gente falando para fazer isso, aquilo outro, mas ela mesma não realiza nada. Tem outras pessoas que colocam um peso tão grande no ombro das outras pessoas, mas ele mesmo quer carregar um drama de responsabilidade, mas quer impor um jugo, um peso, e os outros estão lá se arrastando, porque a pessoa impõe algo realmente pesado para o outro, mas ele mesmo, ó, vida mansa,
sem nenhum tipo de comprometimento, não está nem aí, e vida que segue, vai empurrando com a barriga, como se diz no popular, mas não deve ser assim. Porque quando a gente se volta para a Bíblia, lá no capítulo 35 em diante, a gente vê que Jeremias deveria procurar a família dos recabitas, levá-los à casa do Senhor e lhes oferecer vinho para beber. Aí a cena prosseguiu, com Jeremias encontrando Jazanias e sua família, a sala dos príncipes, que eram os principais, e lhes oferecendo jarras e copos cheios de vinho. Então, no versículo 4 e 5 do capítulo 35. Pode, eu vou deixar apenas fazer a projeção aqui do capítulo, mas não vou ficar lendo não, tá? Mas você pode parar, dar pausa nesse vídeo e fazer essa leitura com, com calma. E no episódio, os recabitas que viviam em tendas nos campos estavam em Jerusalém fugindo do cerco dos babilônios e dos sírios. Então, tinha duas frentes, né? A babilônica e dos sírios. Mas o que estava em questão ali não era o vinho, nem as casas, mas a demonstração de fidelidade ao compromisso com a aliança e como isso implicaria no futuro da nação. Os filhos de Racabe, para você ter uma ideia, porém, se recusaram, isso mesmo, se recusaram a beber do vinho. Eles lembraram da aliança feita quando feita mais ou menos de 4 séculos, 400 anos antes, entre o seu pai, seus descendentes e o Senhor, de jamais beberem, plantarem ou construírem casas. E nada faria quebrar o compromisso nem daquela situação, pois confiavam na aliança de que, cumprindo sua parte no compromisso, eles viveriam muitos dias na terra em que habitavam, conforme o versículo de número 7. Deixa eu ir apenas aqui a projeção. Então, o que aconteceu? Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias, isso mesmo. Veio a palavra do Senhor a Jeremias para explicar e dar desdobramento ocorrido. Para os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, deveria ficar o exemplo e lição deixados pelos recabitas: obediência e compromisso com a aliança. Tipo assim, aprendam com eles. Viu só o que aconteceu? Recebeu o ocorrido? 400 anos atrás, uma aliança foram feitas com seus pais, com seus descendentes. Eles não sequer, aquelas pessoas do recabitas, não sequer tinham, estavam existindo. As pessoas presentes. Mas como seus pais fizeram aquela aliança 400 anos atrás, eles mantiveram aquele compromisso, aquele conserto. E ao contrário dos filhos de Racabe, o povo tinha feito o quê? Abandonado a aliança e seguido outros deuses. Mesmo o Senhor tendo enviado insistentemente profetas tentando alertar o povo dos perigos que ocorria. Não é isso que Deus fez? Sim, Deus alertou, olha. Capítulo, versículo 15. Vou fazer a leitura dele todo. Tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, e eles têm ordenado que vocês abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Eles avisaram que vocês não deviam adorar nem servir outros deuses, para que assim pudessem continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram me ouvir nem obedecer. Eita povo, que povinho. Esse é o povo de Deus, desobediente. Povo de dura serviço. Quem é que disse isso? O profeta? Não. Foi o próprio Senhor que disse. Povo de dura serviço. Deus conhecia muito bem o seu povo. O que a gente aprende nisso tudo é que a consequência desse abandono era que o Senhor traria sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém toda a catástrofe que disse contra eles. De acordo com o versículo 17. Deixar aqui, deixar só a projeção. Versículo 17.
Ou seja, ao quebrar a aliança, Israel trazia sobre si as consequências previstas na própria aliança. Porém, por ter se mantido sempre fiel ao seu compromisso, o Senhor também estava garantindo para os recabidos e suas famílias que no futuro jamais deixarei de haver algum descendente de Jonadab, filho de Racabe, que esteja sempre a meu serviço. Isso é que advém aos fiéis. Deus mesmo nos garante um futuro de privilégio de servir. É o que a gente aprende na palavra de Deus. Às vezes as pessoas colocam no carro, Deus é fiel. Tudo bem, Deus é fiel, sem dúvida alguma, Deus é fiel. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: independente de ter um adesivo no seu carro, na sua casa, Deus é fiel. Um quadro, Deus é fiel. A pergunta que não quer calar: você é fiel a Deus? Você é leal a Jesus Cristo? Você é fiel às Escrituras? Porque Deus sempre vai se manter fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não muda nesse sentido, nessa essência. Deus muda no modus operandi, na maneira de atuar. No Antigo Testamento, falando de algumas maneiras, de formas, de sacrificá-lo. Aí depois no Novo Testamento, ele vai mudando as suas maneiras. Deus é imutável na essência, mas no modus operandi, ele vai, vez ou outra, ele vai agindo de forma diferente. Mas, no tocante a isto, Deus sempre vai permanecer fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mas nós, muitas vezes, somos infiéis. Dito de outra maneira, muitas vezes nós somos desobedientes e queremos as bênçãos de Deus. A gente roga tanto para que Deus venha abençoar, às vezes, nossos filhos que estão afastados do Senhor, dando o quê? Dando saúde, isto, aquilo outro. O que eles mais precisam, sabe o que é? Os nossos filhos que estão afastados, que não são convertidos ao Senhor, o que eles mais precisam é nascer de novo. A gente precisa orar mais e testemunhar para auxiliar cada vez mais e fazer ser um fator, ser um sinalizador, um sinal para que eles possam ver em nós o próprio Deus agindo em nossa vida através de um testemunho autêntico. Porque lá no Novo Testamento, Jesus fala assim: necessário nos é nascer de novo. O que é necessário para todo homem e mulher é nascer de novo. Ah, meu filho precisa trabalhar. Oremos para que ele possa ter uma porta de emprego aberta. Minha filha precisa operar. Vamos orar para que haja uma intervenção cirúrgica, para que ela possa ter a sua saúde, né, estabelecida e tal. Mas não podemos deixar de colocar nossos filhos diante de Deus em oração no tocante ao mais importante, a salvação. A salvação em Cristo é eterna. E aí, muitas vezes, a gente vê pais, mães, avós, muito no aspecto material, físico, mas poucas vezes eu vejo as pessoas pedindo ore pelo meu filho, pela minha neta, meu neto, pelo meu sobrinho, para que ele se converta. Porque eis o X da questão, conversão. A partir da conversão, tudo se torna mais tranquilo, mais fácil. Porque se a situação ou a circunstância não mudar, mas pelo menos a pessoa mudou. E assim já é uma nova criatura. E uma nova criatura anda em novidade de vida, anda de modo diferente. É o que a gente aprende com a palavra de Deus. O terceiro item é o livro reescrito. Eu vou apenas fazer a leitura por uma questão de tempo e, na sequência, a conclusão, tá bom? Como consequência também do seu compromisso com a missão profética lhe foi confiada, Jeremias se viu envolvido com algumas situações. Primeiro, foi preciso e precisou reescrever a mensagem. Enquanto ele pregava sua mensagem, Jeremias desagradou alguns poderosos de Jerusalém que o prenderam sob a acusação de deserção para os babilônios. Então a gente observa que Jeremias foi preso, foi motivo de escárnio e zombaria por parte do povo e de outras pessoas também, de outros povos, mas ele ainda assim permaneceu fiel. Mas ele desagradou alguns poderosos.
Hoje, a chamada liderança evangélica no Brasil quer agradar os poderosos. Quer tirar selfie e ficar bem na foto ao lado dos grandes. Mas a igreja evangélica brasileira deveria estar ao lado dos necessitados, daqueles que são oprimidos, dos injustiçados, daqueles que são vítimas de violência de toda espécie. A igreja evangélica brasileira deveria atentar mais para os órfãos, para as viúvas, até porque, não sou eu que estou dizendo, mas o próprio, aquele meio-irmão de Jesus, o Judas, digo, Tiago, uma referência a Tiago agora, ele vai dizer, olha, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Agora, Jeremias não fez barganha com as pessoas. Ele poderia fretar e ficar ao lado do povo babilônico, mas ele não fez isso. Ele poderia, de repente, ganhar alguma coisa. Mas sabe qual foi o resultado da fidelidade de Jeremias? Diz o texto que a gente acabou de ler. Prisão. Prenderam Jeremias. Prenderam porque ele é ocupado? Prenderam porque ele se manteve fiel a Deus. O mais importante, eu quero que vocês entendam, é a mensagem que a Bíblia tem, quer no livro de Jeremias, quer no livro de Isaías, e assim por diante. O mais importante é saber que a gente tem vida verdadeira em Deus e a gente tem segurança numa palavra profética, eu espero, dos profetas, porque são palavras, as palavras, a mensagem é inspirada por Deus e aqueles homens foram conduzidos da parte do Espírito Santo de Deus também. E estas palavras aqui, as palavras de Deus, tá? Não são as minhas palavras. São seguras, fidedignas, confiáveis. E mesmo naquele tempo que Jeremias esteve preso, Jeremias recebeu e continuou recebendo a instrução para escrever um livro de toda a mensagem do Senhor. E ele ditou as palavras para Baruque, o seu amanuense, o escriba. E aconteceu que a mensagem não foi bem aceita. E o rei, pessoalmente, queimou o livro, não atentando para a mensagem, nem se arrependendo de suas ações. Em seguida, sabe o que aconteceu? Em seguida, Deus ordenou que um novo livro fosse providenciado. Deus não se dobra aos caprichos de um rei, nem de ninguém. E ordenou, então, que providenciasse um outro livro e que ficasse registrado que haveria um castigo pela arrogância e desobediência do rei e no futuro nenhum mesmo de seus descendentes se assentaria no trono. Qual é a conclusão disso? Dessa EBD de hoje, lição 4? Deus se interessa pelo povo e sua história. A sua história de vida é importante para Deus. A sua história de vida pode não ser importante para mim. Eu posso até ouvir um pouquinho da sua vida, mas pode não ser relevante para mim, a sua história. Mas a sua história e a sua pessoa é importante para Deus. Agora, como crente em Jesus, a sua vida é importante para mim. Porque você é a criação de Deus, assim como eu sou. Porque eu não sou insubstituível. Eu não sou a última bolacha do pacote. Eu morei em São Paulo, lá o pessoal chama de bolacha. Aqui no Rio de Janeiro o pessoal chama de biscoito. Recheado, biscoito. Lá, meu amigo, eu morei em São Paulo. Tem um filho paulista que nasceu lá, naquele estado da federação que eu amo muito. Mas o que acontece? Você não é a última bolacha do pacote. Você não é a última Coca-Cola lá no meio do deserto. Eu gosto de Coca-Cola.
Ah, você não é a única, você não é o único. Mas o importante é que Deus faz aliança. E as pessoas precisam se manter fiel às suas palavras e promessas. Embora as consequências e responsabilidade pelos atos recaiam sobre os que abandonaram a aliança com o Senhor, nada pode mudar aquilo que Deus tem determinado e Ele nunca abandona os seus. Os tempos presentes nunca podem impedir o povo de cantar a certeza do futuro que o Senhor lhe tem preparado. A gente está falando aqui, meus irmãos, sobre a antiga aliança. A gente tem muito a aprender, tem ensinos contidos no livro de Jeremias, tá bom? Mas se você é um cristão convertido nessa era da graça, eu quero frisar uma coisa. Nós não vivemos na antiga aliança ou na velha aliança, tá bom? A gente vive na nova aliança. E por que tudo isso? As pessoas confundem muitas coisas. As pessoas gostam, às vezes, de pegar textos do Antigo Testamento, tentando validar algumas ações, achando que são promessas de Deus para nós hoje. Gente, muita coisa já se cumpriu. Muita coisa era para aquele povo ali. Mas se você hoje é parte e é povo de Deus, você está dentro desse âmbito da esfera da nova aliança. E a razão de trazer isto é que nesse dia mesmo, na igreja da qual eu sou membro, estava lá uma música, falava de Abraão, falava do patriarca, nada contra o patriarca, nada contra o Antigo Testamento, tá? E ficava só no Antigo Testamento. Não fazia aquela conexão, não conectava com o nosso tempo, no tocante à aplicação. Isso quer dizer. Aí a música falava, exaltava a nova, a antiga aliança e encerrou tudo, a melodia, a letra, acabou ali e ficou parado na antiga aliança. E eu fiquei pensando assim, não vai falar da nova aliança, não? Porque nós somos cristãos. Nós cristãos estamos debaixo da nova aliança. Por mais que a gente fale da antiga, a gente tem que entender que há um outro pacto, um outro conserto, se você quiser entender dessa forma. E é debaixo dessa esfera da graça de Deus que nós temos que agir com a mesma seriedade caso a gente vivesse na antiga aliança. Mas como nós não vivemos, e sim na nova aliança, pensamos mais sobre o Novo Testamento e você pode intercalar leitura do Antigo Testamento com leitura do Novo Testamento, porque aqui no Novo você vai ter uma compreensão maior da nova aliança. Certo? Fica aí essas palavras. Até a nossa próxima lição.